Juliana Macedo. Eu sou Thaís Teixeira. Nós somos da Universidade Selma, do segundo período do curso de Administração. Nós vamos explanar o capítulo 4 do livro Fora de Série. E a segunda parte do capítulo 3, Problema com Gênios. Antes de falarmos sobre o que se trata o capítulo 4, a gente deve lembrar que o nome do Christopher Langan foi citado anteriormente, quando participava do programa 1 versus 100, que ainda é do capítulo 3. Na verdade, o capítulo ficado pela gente é a continuação, a segunda parte do capítulo 3. Quando ele participava no capítulo 3, contava a historinha dele do programa, onde ele estava participando, que era 1 versus 100, que ele acabou parando no meio do jogo, optando por ficar com R$250 mil. Ele decidiu parar e para todo mundo foi um susto. Meu Deus, um gênio parando na metade do jogo. Ele soube aquele momento certo de parar. E também é mencionado com relação ao QI do Christopher, que a diferença entre ele e pessoas normais era de 95. Ele chegava a atingir até mais que Einstein, que era 150. O de Christopher, o QI dele era de 195 e o de pessoas normais era 100. O capítulo 4 conta a história de Cristo e sua família. A mãe de Cris foi casada 4 vezes e o seu pai acabou desaparecido antes do seu nascimento. Ele tinha vários irmãos e ainda era o mais velho e ainda cuidava deles. Ao lembrar da infância no livro, no capítulo 4, o Christopher dizia que fosse apenas uma roupa e acabava aquela situação meio chata de que todos eles iam para a banheira, lavavam suas roupas enquanto eles estavam pelados e esperavam a roupa secar para poder vestir novamente. E também é citado de que meia até eles não tinham um par que combinasse. O quarto marido, que era o Jack Langan, ele vivia embriagado no bar próximo da casa onde eles moravam e eles passavam a maltratar os irmãos e o Chris ele acabou brigando, aprendeu a lutar, acabou nocauteando quando ele tinha 14 anos o próprio Jack e assim ele acabou sumindo. Eles chegaram a morar até numa reserva indígena onde eles viviam, acabaram vivendo à base de creme de amendoim e farinha de trigo. E para completar, tanto o creme de amendoim quanto a farinha de trigo era fornecida pelo governo. A família acabou se mudando para Bonzemã, onde um dos seus irmãos acabou ficando com uma outra família, sendo cuidado por uma outra família, enquanto o outro foi parar no reformatório por conta de tráfico de droga. O Christopher, na infância dele, não se exibia pela sua genialidade na escola, meio tímido, e no lugar para onde se mudaram, as pessoas começaram a tratar eles como caipiras, vagabundos. Chris, naquela época, ele era muito discreto com relação à sua genialidade. Ele não se contentava com os maus tratos do padrasto, como eu já havia falado antes. Ao concluir o ensino médio, ele acabou oferecendo para ele 2 bolsas, que ele acabou se mudando, optando pela Redbridge College, ou seja, ele acabou se mudando para um outro lugar. E ele teve um arrependimento. E ele acaba falando, tem uma parte no livro que ele acaba dizendo sobre a sua escolha. Essa parte eu vou ler. Aquilo foi um grande erro, passei por um verdadeiro choque cultural. Era um rapaz com cabelo escovinho que trabalhava como peão de fazenda nos verões em Montana. De repente me vi em meio a um bando de mauricinhos cabeludos. A maioria de Nova York, eles tinham outro estilo de vida. Eu nem conseguia falar na sala de aula enquanto eles faziam perguntas a todo tempo. Éramos 4 lá, os 3 outros caras tinham um modo de viver diferente. Assim, basicamente, passei a me esconder na biblioteca. Tempos após isso, ele acabou perdendo a bolsa porque sua mãe acabou não assinando a declaração de ajuda financeira para renovar a bolsa de estudos. Então, quando ele foi na secretaria da faculdade, a faculdade negou ajudá-lo e ele acabou deixando a faculdade antes dos exames finais. O resultado disso foi uma posição de notas baixas comparadas com a que ele tinha, todas notas A, e para terminar o período todo com notas F, ele acabou voltando para a cidade onde morava, Bonzemã,
e começou a trabalhar em construções civis e como bombeiro florestal. Quando o Christopher ele falou, deu aquele ponto de vista que eu fiz a leitura, ele chegou a falar que ele, no livro tem uma parte que ele chega a contar que ele dividiu o quarto com 4 caras, e desses 4 caras ele não se drogava, que não levava as namoradas para dentro desse quarto, porque os meninos acabavam fazendo sexo lá, todos eles, não sei como funcionava. Após isso, ele começou a trabalhar com construções civis e também como bombeiro florestal, ele se matriculou em outra faculdade, onde cursava filosofia e matemática, e o maior problema dele estar cursando nessa faculdade era a distância. Ele tentou mudar os horários das aulas, mas, mais uma vez, a faculdade acabou negando ele a ajudar. Então, fez com que ele saísse da mesma, porque ele acabou, assim como aconteceu na bolsa dele da Reed College, ele acabou não tendo mais uma vez. Foi na secretaria, tentou conversar, pediu ajuda, e mais uma vez negaram ajudá-lo. Então, isso já foi enfraquecendo no meio ele no sentido de, poxa, ninguém quer me ajudar e tal, e eu estou fazendo os meus esforços. Parece que Cristo não sabia o certo, o que ele queria, qual curso. Ou seja, ele não se adaptou diante das escolhas dele. Aí, ele criou um modelo teórico cognitivo do universo, onde achava que seria publicado por não ter credenciais. Ele não tinha muito estudo, não obteve diploma. Aí o que aconteceu com o Cristo? Foi trabalhar como a Juliana já falou, foi trabalhar na construção civil. Ele passou por várias frustrações, né? Aí ninguém acreditava nele, no que ele dizia. Já o narrador personagem, ele associa a história de Cristo com a de Robert Oppenheimer. Era um físico que desenvolveu a bomba nuclear na Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer era uma criança, parecia-se com Cristo. De onde vem algo com uma inteligência prática? A inteligência dele está nos genes. Já era uma coisa que vinha da família anterior. E Oppenheimer, ele tinha uma diferença em relação a Cristo. Cristo, ele sofreu várias mudanças durante a vida dele, né? Por ele ser filho de pessoas sem muita... Como é que eu vou falar? Eu acho assim, te cortando, no sentido da comparação que você estava falando com relação ao Oppenheimer, é que ele tinha o apoio da família dele, porque isso já era de longas datas. E Christopher, ele nunca teve o apoio da família dele, é tanto que a mãe casou 4 vezes e acabou nenhum dos casamentos dando certo. O padrasto dele acabou fugindo. Então ele nunca teve ajuda porque ele tinha que acabar ajudando os irmãos. Então era mais ou menos isso, comparado à diferença entre eles dois. Não, também fala sobre a situação financeira, que o Oppenheimer era filho de fabricantes bem-sucedidos, já que não. Devido a isso, o autor faz essa diferenciação devido à situação financeira também, né? Porque parece que o que dá a entender é que o Oppenheimer teve mais oportunidades por ser filho de fabricantes bem-sucedidos, sendo que, em contrapartida, Cristo, apesar de não ter isso, mas também desenvolveu sua inteligência, seu QI. Então, de onde vem a inteligência prática? A inteligência dele vem de genes. A inteligência analítica é porque ele tinha pouca inteligência analítica devido a não ter concluído o nível superior, e já ele era rico em inteligência prática, porque ele deixou a faculdade, os estudos, e foi justamente trabalhar na construção civil, essas coisas, foi praticar, para poder ter uma inteligência naquilo que ele estava fazendo. Então, Langan nunca teve ajuda ao longo do seu caminho, o que tornava excepcional. Se a inteligência importa até que certo ponto, que fatores também influenciam? Eu
eu acho que no sentido como Langan, ele não precisou de muita coisa para poder se tornar inteligente de muita coisa como o Oppenheimer tinha, no caso. A gente vai fazer comparações que havíamos falado, tipo, será que a inteligência, para você ter inteligência, será que o apoio familiar é fundamental? Porque a gente viu que na história de Langan é completamente diferente, porque em nenhum momento fala-se que ele tem um apoio familiar, tanto que a mãe se esqueceu de assinar assinar o papel para que ele continuasse com a bolsa. E no caso do Oppenheimer, ele tinha todas as possibilidades de estudo, mas acabou que ele tinha essa prática, mas ele não tinha como desenvolver mais, não só falando disso no sentido de será que inteligência a gente só consegue tendo apoio, tendo condições para isso, tanto que nessa parte do livro eu acho que mostra mais aquele sentido de que ele precisou de pouco para saber. Quando se refere a Cristo, ele precisou de muito pouco, tanto que ele se esforçou para tentar continuar na faculdade, para continuar na outra, e do mesmo modo ele continuou estudando, se esforçando, estudando pelo modelo que ele havia criado. Então eu acho que não importa o que você tem de ajuda, qual é o seu auxílio. Eu acho que o que importa nesse momento para você atingir inteligência ou qualquer outra coisa, eu acho que é aquela questão da vontade, eu querer, entendeu? Eu quero atingir tal ponto. Acho que é bem mais ou menos dessa forma que eu vi nesse sentido, na comparação entre eles dois. Ainda falando da relação entre Langan e Oppenheimer, quando a gente lê no livro, tem falando da relação entre eles dois no sentido da parada na faculdade, que um foi pela necessidade de não ter o auxílio da secretaria e o outro foi porque tentou matar o professor. Então, a relação entre eles dois, apesar dos dois serem gênios e tudo mais, eles são bem diferentes. Só que as histórias se lembram porque todos eles dois tiveram dificuldade, mas eles conseguiram alcançar indiretamente o objetivo deles. E para continuar um pouquinho, Thaís vai completar falando de Christopher mais um pouco para a gente. Então, Cristo, ele desenvolveu a criatividade, a inteligência prática, ele trabalhou com afinco, porque a gente só consegue as coisas se dedicando ao máximo, assim como ele fez, que apesar de ele estar trabalhando, ele continuou estudando a matemática, a filosofia. Aí, isso a gente pode colocar para a gente mesmo, trazer para nós mesmos, né? Se a gente não se dedicar nos nossos estudos aqui, se concentrar mesmo, a gente não vai conseguir avançar o nosso objetivo. Então, a gente tem que saber como dizer, como fazer, para quem, para poder a gente ter o efeito máximo. Isso, o capítulo 4, ele nos mostra mesmo, nos faz nos identificar com aquilo que Cristo passou também, porque é assim, tem várias pessoas na nossa sala que não são exatamente daqui, né? Então, é como Cristo, que veio para conseguir algo, ele teve que se mudar de cidade. Aí, assim, né? A gente tem gente aqui na nossa sala que vieram de outra cidade, buscando novos conhecimentos, em busca de algo melhor. Complementando o que Thaís falou, fazendo um aparato resumo do capítulo 4, assim, quando a gente começou a falar, contando mais ou menos o capítulo 4, ele fala-se da história de Christopher e associando ele a outras pessoas, fala da genialidade dele, que a vida dele foi difícil. O capítulo 4 ele mostra mais como foi a vivência de Christopher, não só com a família, mas também como lidar, as mudanças que ele passou. Então eu vou fazer das minhas palavras as de Thaís, aqui no sentido de que a gente pode trazer esse capítulo 4 para os dias de hoje, porque muitos exemplos, assim como os de Christopher, os exemplos de hoje, no sentido de que
ele batalhou, ele tentou correr atrás dos sonhos dele, da vontade dele de ter aquela formação, de atingir os pontos dele, de procurar um emprego seguro, de se estabilizar, de tentar até mesmo mudar a situação no sentido do horário da faculdade dele, que ele tentou e a coordenação não cedeu. Então, acho que tudo isso ele tentou correr atrás dos sonhos dele, foi tentando correr isso. E como ela disse, ele fez tudo isso com ambição, com vontade. E trazendo para os dias de hoje, o que a gente pode fazer? Eu acho que nada que a gente faz é por acaso, no sentido de que eu tenho vontade de tal coisa, eu vou ter que correr atrás, porque a minha vontade, eu não posso esperar pela motivação de uma outra pessoa para que seja feita a minha vontade. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar sobre isso, trabalhar bastante para poder atingir os meus objetivos. Como ela disse, na própria sala da gente, tem pessoas que saem do interior para vir estudar, porque eles têm uma meta, têm um objetivo na vida, que é crescer, ter a formação, ter o diploma que tanto o Christopher ele queria para poder apresentar o modelo dele. E isso, eu não me refiro só a ter o diploma, mas no sentido de que tem muita coisa que a gente acaba lutando. Tem gente que, posso dar um exemplo, meio tanto de outras pessoas que saem do interior, tem que voltar para cuidar de família, tem trabalho, tem aquela vida diferente, tem gente que cursa várias faculdades. Então, é o tipo da coisa. A gente pode trazer o capítulo 4 para os dias de hoje, sim, e comparando Christopher com Oppenheimer, que são, a gente pode comparar também nos dias de hoje, fazendo essa comparação deles no sentido de que Langan, ele não tinha um apoio familiar, ele não tinha tantas condições, mas ele batalhava para ter as coisas dele, para pagar uma faculdade para ele do mesmo jeito. E Oppenheimer, ele tinha um apoio familiar, ele tinha como bancar a faculdade dele. É o tipo da coisa, tem gente que batalha para pagar a faculdade para poder chegar ao seu objetivo, que é a formação, para conseguir uma profissão melhor. E tem gente que já tem isso e só quer complementar o que já tem. Então, a gente pode fazer esse contrapeso para tentar trazer as coisas para o dia de hoje. Então, resumindo, o capítulo 4, além de contar a história de Christopher Langan, é válido a gente lembrar que ela pode ser levada para os dias de hoje, pode ser tratado o assunto, trazendo como é que eu posso dizer, trazendo um ponto de vista no sentido de eu peguei, tirei uma conclusão desse capítulo, foi uma história que me ajudou, no sentido de que, olha a situação dele, então tem gente que foi pior, tem a vida pior do que a minha, e acabou conseguindo alcançar seus objetivos. Então é bem isso, tanto que a gente pode associar essa conclusão com o anterior, com o capítulo 3, que ele não precisou de R$1 milhão para poder chegar até onde ele estava satisfeito no programa. Ele só precisou de R$250 mil. Esse foi o susto, porque ele saberia responder as outras perguntas, mas ele viu que aquilo para ele já estava bom, e isso basta. Quando a gente pode associar, quando a situação já está boa, então aquilo ali vai bastar, mas ao mesmo tempo, resumidamente, ele associou que nem tudo gira em torno do dinheiro, que tudo gira em torno de vontade, de querer, e nada de poder, no sentido de poder, até porque ele foi muito adiante mesmo do que é poder e querer. E quando fala também da vivência dele na faculdade, que ele não foi influenciado, nada disso, então mostra-se que tudo pode ser associado atualmente. Ele não foi influenciado em nenhum momento pelas drogas, pelo sexo, pelos amigos que estavam próximos, porque ele chegou ali com o objetivo, e pelo acaso da mãe, um descuido, acabou não dando certo, a proteção dele com os irmãos. Tudo isso pode ser tratado dos dias de hoje, e é isso que eu acho que o capítulo 4 trouxe uma lição, contou uma história talvez completamente diferente da nossa, mas com o mesmo sentido de luta. E eu espero que vocês tenham entendido o que a gente quis trazer no capítulo 4 do nosso livro, e principalmente que levem uma lição
pode até ser com o mesmo pouco entendimento. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho e levem uma lição para vocês, assim como eu e Thaís, a gente levou essa lição. Então, eu agradeço e é isso. Obrigada.